Muhammad Ali enfrentou três grandes batalhas fora do ringue ao longo de toda a sua vida. A primeira foi a contra a discriminação racial, a segunda, quando se recusou a lutar na guerra do Vietnã, o que lhe custou tudo o que tinha conquistado até aquele momento. E a última, talvez a mais marcante, foi a sua luta contra uma doença degenerativa, que o fez se tornar prisioneiro de seu próprio corpo. Mas para entender como ele passou de ser um dos maiores boxeadores de todos os tempos até chegar a esse ponto, a gente precisa voltar lá no começo e conhecer suas origens. Uma coisa que me surpreendeu muito é que ele entrou no mundo do boxe por causa de um roubo de bicicleta, mas já eu te explico isso melhor. Em janeiro de 1942, na cidade de Louisville, no estado de Kentucky, nasceu Cassius Marcellus Clay Jr., que anos mais tarde o mundo conheceria como Muhammad Ali. Ele era um dos dois filhos de uma família de baixa renda, uma casa marcada tanto pelo amor quanto pelos conflitos. Seu pai, Cassius Marcellus Clay, era um pintor de placas bastante conhecido na comunidade, mas não era exatamente pela qualidade do seu trabalho. A fama do pai vinha de fato de ser mulherengo e ter uma forte inclinação ao alcoolismo, o que levava a família a enfrentar dificuldades financeiras mais de uma vez. Era uma situação que o pequeno Cassius, por ser tão novo, não tinha como mudar. Por outro lado, sua mãe, Odessa Lee Clay, era uma mulher trabalhadora, humilde, dedicada, que fazia serviços domésticos para manter a casa funcionando. Para o pequeno Cassius, ela era tudo na vida dele. Ele a admirava profundamente e valorizava cada esforço que ela fazia pela família. E bom, como dá para imaginar, a combinação de um pai alcoólatra que torra o dinheiro com uma mãe que mal consegue sustentar a casa é a receita perfeita para um ambiente tóxico e uma infância infeliz. Esse detalhe é muito importante porque talvez esse mesmo ambiente tenha sido o que mais influenciou ele a se tornar um mestre do boxe. E o mais curioso é que o início de Cassius no boxe aconteceu por uma razão bem estranha, daquelas coincidências de que a vida parecem boas demais para ser coincidências. Por mais esquisito que pareça, o menino entrou no mundo das lutas porque foi vítima de um roubo. Parece estranho, então deixa eu te explicar um pouco. Quando ele tinha 12 anos, saiu para passear pelas ruas com um amigo. Tudo estava tranquilo, até que num momento de distração, dois foram roubados e perderam suas bicicletas. Cassius sabia quanto seus pais tinham lutado para comprar aquelas bicicletas, então ficou cheio de raiva e frustração por não poder fazer nada. Tomando por essa revolta, ele foi direto até a delegacia para denunciar o roubo. Quem o atendeu foi um policial chamado Joe Martin, uma figura essencial nessa história. Além de policial, por coincidência, Joe também era treinador de boxe. Joe Martin percebe algo especial em Cassius, então o convida a canalizar toda aquela fúria dentro de um ringue. E desde o primeiro momento em que o garoto sobe e acerta os primeiros golpes, ele se apaixona pela sensação de estar ali. Mesmo que seus pais não tivessem condições para parar as aulas, seu talento era tão evidente que os obstáculos simplesmente sumiram. John Martin, impressionado com a habilidade de Cassius, permite que ele treine sem pagar nada. E assim foi como começou o primeiro passo na criação de uma lenda. Depois, cerca de um ano de treino, Cassius estreia na categoria amadora e algo dentro dele muda. Ele não apenas experimenta o boxe de um jeito mais profissional, como também se apaixona pelo esporte e decide que vai se tornar o melhor do mundo. Cada movimento, cada golpe, cada passo fluem naturalmente, surpreendendo quem o assiste. No ringue, Cassius encontra um espaço onde tem o controle total, um contraste gigantesco com o caos da sua casa. Durante os 6 anos seguintes, Cassius Clay treina incansavelmente, construindo uma carreira sólida no boxe amador, com o objetivo claro de um dia se conquistar o título mundial. Nesse tempo, ele vai se tornando uma figura promissória no esporte. Todo esse esforço começa a dar seus frutos quando, com apenas 18 anos, ele é escolhido para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Roma. Essa é uma luta crucial, pois pode catapultar sua carreira, mas o problema é que seu oponente é um dos melhores boxeadores do mundo. Ou seja, a luta está longe de ser fácil. O estádio está lotado e o barulho é ensurdecedor. E ali, sobre os olhos do mundo, ele prova mais uma vez sua habilidade, vencendo a luta e conquistando nada mais, nada menos que a medalha de ouro na categoria meio pesado. Essa conquista foi histórica e ainda mais impressionante se consideramos que até aquele momento nenhum
descendente había ganado una medalla de oro nessa categoria. Cassius se tornou um verdadeiro pioneiro para toda sua comunidade, que na época ainda era fortemente marginalizada pela sociedade. Lembrando que nas décadas de 1950 e 60 os afro-americanos enfrentavam uma discriminação sistemática em quase todos os âmbitos da vida. As leis de segregação racial os mantinham separados em espaços públicos, escolas, hospitais, restaurantes, até mesmo no transporte. Eles eram obrigados a usar banheiros diferentes, beber de fontes separadas e, em muitos lugares, não eram permitidos entrar. Tudo isso em estabelecimentos exclusivos para brancos. Nesse cenário, o boxe acabou se tornando um dos poucos espaços onde os negros podiam brilhar publicamente. Quando Cassius retornou ao país, a imprensa nacional quase não deu atenção à sua vitória, mas na sua cidade natal, Louisville, a história foi completamente diferente. Ao chegar no aeroporto, ele recebe uma calorosa recepção com a presença do prefeito, líderes comunitários, líderes de torcida e cerca de 200 pessoas da cidade que o esperavam com entusiasmo. A alegria e o orgulho da comunidade eram tão grandes que ele foi levado em carreata até sua antiga escola, onde recebeu uma homenagem especial. Cassius não era mais só um campeão, ele era um verdadeiro herói para os seus. Mas como já vimos, ele ainda vivia numa sociedade onde nenhuma medalha de ouro era o bastante para mudar as coisas. Mesmo sendo campeão olímpico, Cassius continuava sendo tratado como um cidadão de segunda classe. Em uma entrevista, ele mesmo contou um episódio que o marcou profundamente. Tentou comer em um restaurante exclusivo para brancos, pediu um hambúrguer e a mulher que o atendeu respondeu friamente que não serviam negros. Cassius, com seu estilo irreverente, respondeu: "Eu também não como negros, só me dê um hambúrguer." Lembra das 3 grandes batalhas que falamos no início? Essa foi apenas a primeira, e embora ele tenha reagido com humor, esse momento revelou uma realidade dura. Não importa o quão talentoso, inteligente ou capaz você seja, se você não for branco, não é considerado digno de nada. Essa ferida ainda estava aberta, e logo teria que enfrentá-la de frente. Mas o mundo do boxe era uma história diferente. Vários treinadores renomeados queriam treinar Cassius por causa do seu talento inato, e quem acabou sendo escolhido por ele foi Angelo Dundee, que se tornaria seu guia rumo ao sucesso. Com essa nova parceria, o jovem boxeador se muda para Miami, onde começa a se preparar com tudo para sua grande estreia como profissional, com o objetivo muito claro: se tornar campeão mundial. Mas, para isso, ele teria que tirar o cinturão de Sonny Liston, um campeão temido e conhecido por ser extremadamente difícil de vencer. E se você está pensando que a medalha de ouro já foi uma estreia em grande estilo, vale lembrar, as Olimpíadas são exclusivamente para atletas amadores. Então, sua estreia profissional ainda estava por vir. Em outubro de 1960, depois de treinar incansavelmente, Cassius Clay enfrenta seu primeiro adversário profissional, Tony Hunsucker. Além de boxeador semi-profissional, Hunsucker era também chefe da polícia na Virgínia Ocidental. Desde o começo da luta, Cassius impôs seu estilo único e veloz, movimentos rápidos, pés leves, uma precisão impecável. Mesmo com toda a experiência de Hunsucker, Cassius domina a luta com facilidade, deixando claro que sua velocidade e destreza eram superiores. Cada golpe, cada esquiva, mostra que ali estava um futuro campeão. Para você ter uma ideia, alguns desses movimentos que mais tarde a imprensa chamaria de Ali Shuffle davam a impressão de que ele estava dançando no ringue. Não era apenas sobre a força, Cassius fazia e trazia inteligência, elegância e graça. Sua agilidade permitia que ele se movesse como a leveza de uma borboleta, mas quando atacava fazia isso com a precisão de uma abelha. Acertava no momento certo, no ponto exato, tanto que ele mesmo resumiu seu estilo de luta com a frase "flutue como borboleta, fejoje como uma abelha". Cassius vence a luta por decisão unânime, após 6 assaltos, marcados o início de uma carreira profissional lendária. Depois desse combate, ele consegue e sigue ganhando a fama ao enfrentar e vencer adversários como Rich Moore, Duke Johnson e Henry Cooper, conseguindo a maioria das vitórias por nocaute. Essas lutas ajudaram a construir sua reputação como um jovem talentoso, rápido e invencível.
Cassius está imparável, um jovem promessa em ascensão, sem dúvidas. O garoto vivia uma excelente fase na categoria peso pesado e era inevitável que quisesse disputar o título contra o temido campeão. Foi aí que decidiu ir direto ao ponto, desafiar Sonny Liston pelo cinturão. Se você não conhece Sonny Liston, aqui vai um breve resumo de quem ele era, porque representava um desafio gigantesco para Cassius. Sonny Liston foi um boxeador americano campeão mundial dos pesos pesados, famoso por seu físico imponente e por seu golpeio absurdamente poderoso. Teve uma infância difícil, marcada pela pobreza e violência, o que o levou a ter problemas com a lei e ainda jovens, durante seu tempo na prisão, descobriu seu talento para o boxe e desenvolveu uma técnica assustadora. Isso o transformou em um dos rivais mais temidos da época. Liston estreou como profissional em 1953 e já em 1962 se consagrou campeão mundial ao derrotar Floyd Peterson por nocaute no primeiro round. No ano seguinte, repetiu o feito, nocauteou novamente Peterson no primeiro round, consolidando-se como um dos campeões mais dominantes da história. Mas tudo isso poderia estar prestes a mudar, graças a Cassius. Durante as coletivas de imprensa, Cassius começa a insultar, zombar e provocar Liston constantemente, garantindo a ele e ao público inteiro que tinha certeza de que venceria o campeão. Essa atitude fazia parte da inteligente gestão emocional, social e mediática de Cassius. Ele entendia que para conquistar o título mundial precisava primeiro garantir a luta contra o campeão e depois abalar mentalmente seu oponente. Por isso, decidiu levar sua tática ao extremo. Cassius aluga um ônibus, estaciona bem na frente da casa de Liston e, com um megafone na mão, começa a lançar ameaças repetidas, garantindo que vai a destruí-lo no ringue. Esse assédio constante acaba forçando Liston a aceitar o desafio. E no mesmo dia ele assina um contrato marcando a data para o grande combate. Mas a estratégia de Cassius não para por aí. Seu objetivo é desgastar Liston fora e dentro do ringue. E a situação chega a um ponto extremo. Certa vez, em Las Vegas, cansado das provocações e insultos de Cassius, Liston perde a paciência e faz algo inacreditável. Pega uma arma e atira. Bom, não exatamente, na verdade usa uma arma de fogo de mentira, sem balas. Embora não houvesse perigo real, o incidente mostra o quão explosiva era a rivalidade antes da luta. Após tanta tensão na mídia e um treinamento intenso por parte de Cassius, finalmente chega o grande dia. 25 de fevereiro de 1964, uma das lutas mais impactantes da história do boxe está prestes a acontecer. O veloz Cassius Clay contra o temido Sonny Liston. Apesar das diferenças claras de tamanho e experiências, o jovem Cassius entra com uma confiança inabalável, que muitos acham que não passa de provocação. Quando os dois sobem ao ringue, jornalistas e públicos estão convencidos de que vão ver Sonny Liston derrotar facilmente o jovem desafiante. Mas a luta começa e Cassius entra com uma impressão de segurança, desviando dos socos de Liston com agilidade, enquanto lança golpes precisos e elegantes. Desde o primeiro round, ele já se move com uma rapidez impressionante, dançando ao redor do adversário, soltando golpes rápidos e desviando dos ataques pesados do rival. A estratégia dele é perfeita, porque Liston, famoso pela força bruta, não consegue acompanhar o ritmo. Conforme os rounds vão passando, o jovem boxeador deixa Liston tonto, perdido, enquanto o grandalhão vai ficando cada vez mais cansado e frustrado. Só que aí, no quarto round, algo inesperado acontece. Dizem que no meio da luta, Cassius começa a perder a visão por causa dos golpes e do cansaço. Os olhos deles ficam embaçados e por um instante ele acha que vai perder. Mesmo sem conseguir enxergar direito, ele continua lutando, quase cego durante todo o quinto round. E é isso que torna essa luta ainda mais incrível. Mas no sexto round ele se recupera e aí tudo muda. Cassius Clay volta com tudo, soltando combinações rápidas e precisas que deixam o adversário totalmente perdido e sem reação. A campainha toca, os dois vão para suas esquinhas. Só que aí, quando começa o sétimo round, Liston não levanta do banco, nem sai do canto, por causa de uma suposta lesão. Ou seja, o temido Sonny Liston se rendeu diante do poder de Cassius.
Com esse desfecho, a luta chega ao fim e Cassius Clay é coroado como o novo campeão mundial dos pesos pesados, chocando o mundo inteiro e marcando o começo de uma nova era no boxe. Esse feito muda completamente a vida de Cassius, tanto que desencadeia em um acontecimento que muda para sempre o rumo da vida dele: a conversão ao islamismo e a mudança de nome de Cassius Clay para Muhammad Ali. Pesquisando um pouco mais, descobri que o sobrenome Clay veio do avô dele, que por sua vez o recebeu do dono branco na época em que os afro-americanos eram forçados a servir como escravos. Para Cassius, essa mudança radical de nome foi talvez uma forma de se libertar desse lembrete constante de opressão que a família dele carregava. E com esse gesto, ele rejeita abertamente o passado e a dor de seu povo, para dar um passo firme rumo à reivindicação da sua verdadeira identidade. Essa transformação tão profunda acontece em parte graças à influência do Islã, uma religião que defendia os direitos e a liberdade da comunidade negra nos Estados Unidos. A partir daí, Ali adota com orgulho um novo nome. Um nome que o fortalece frente àquilo que antes o fazia sentir pequeno: Muhammad, que significa digno de louvor, e Ali, que quer dizer o mais elevado. Com isso, ele deixa claro para o mundo que Cassius faz parte do passado, do qual ele decidiu se libertar completamente. Isso, de certa forma, representa a sua primeira grande vitória. Seu novo nome agora é parte fundamental da identidade que ele construi e de como ele quer ser lembrado. E ele chega a considerar um insulto ser chamado pelo nome antigo. Com essa nova identidade, a carreira de Ali dispara com força total. Luta após luta, ele mostra sua grandeza no ringue, cravando de vez o nome Muhammad Ali como um dos mais poderosos do mundo do boxe. Ele não deixava passar. A quem negava a chamá-lo de Muhammad Ali, ele desafiava para subir no ringue. E depois de vencê-lo, olhava firme e dizia: "Agora você sabe qual é meu nome de verdade." Entre os adversários que se recusavam a chamá-lo pelo novo nome estava justamente Sonny Liston, cuja carreira e reputação ficaram em xeque depois da derrota para Ali, de campeão dominante a nocauteado no chão. Isso destruiu sua imagem perante ao público. Essa nova rivalidade leva os dois a marcar uma revanche em maio de 1965. Ali e Liston se enfrentam de novo pelo título mundial, e Liston está decidido a recuperar seu cinturão a qualquer custo, querendo provar que a derrota anterior foi apenas um acidente. Na luta, Liston começa agressivo, soltando jabs na cabeça de Ali e tentando miná-lo com golpes no corpo. Mas o que realmente marca essa luta na história é o que acontece logo depois, o famoso golpe fantasma. No momento mais tenso do combate, Ali solta um direito de direita e Liston cai no chão, e é justamente nesse instante que se captura a fotografia icônica: Ali em pé sobre o adversário caído, gritando. Essa imagem, em especial, é incrível, não só pelo que mostra, mas pelo que simboliza. Como eu já disse antes, essa cena captura perfeitamente o momento da vitória, o instante em que todo o esforço e a dedicação e a autoconfiança de Ali dão resultado. É mais do que uma fotografia, é o retrato de um triunfo pessoal e profissional que se tornou eterno. Com esse nocaute, com essa foto e com essa luta, Muhammad Ali se consagra como o melhor boxeador da sua época. E é aí que começa sua segunda grande batalha. Nesse ponto da vida, Ali está no topo do mundo, considerado o melhor entre os melhores. Luta após luta, seu nome se transforma em lenda. Mas aí a vida dele dá uma virada inesperada. As Forças Armadas dos Estados Unidos o declaram apto para o serviço militar, com a intenção de mandá-lo para a guerra do Vietnã. Só que Muhammad Ali se recusa. Para entender por que ele toma essa decisão, é preciso olhar um pouco o contexto da época. Tudo acontece em plena Guerra Fria, um período em que os Estados Unidos e a União Soviética competem por supremacia ideológica, política e militar. No meio dessa tensão, rola a Guerra do Vietnã, um conflito entre o Vietnã do Norte comunista, apoiado pela União Soviética e China, e a Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos era claro: impedir que o comunismo se espalhasse pela Ásia.
Só que a guerra não era bem vista por uma parte enorme dos americanos e também da comunidade internacional. O alto custo em vidas, as imagens chocantes da guerra mostrada na TV e o número crescente de protestos nas ruas faziam com que o conflito fosse visto de algo mal conduzido, desnecessário e muito impopular. Por outro lado, uma parte da população americana apoiava o conflito e via a recusa do serviço obrigatório como um ato de antipatriotismo, quase como uma traição. Dentro desse contexto político e social, chega um momento em que Muhammad Ali deve se apresentar no centro de recrutamento em Houston. Ele aparece, sim, mas se recusa a se alistar e escolhe manter-se firme em suas convicções. Ali fundamenta sua decisão em razões religiosas, morais e políticas. Como seguidor do Islã, sua fé lhe proíbe de participar de uma guerra que não é defensiva. Vale lembrar que durante esse processo de seleção para o serviço militar, jovens brancos de classe altas costumavam evitar o alistamento, seja por inserções ou conexões políticas e familiares. Em contraste, minorias negras e pessoas pobres eram alistadas em massa. Essa desigualdade era algo contra o qual Ali já lutava desde jovem e agora não estava mais disposto a tolerar. Em uma coletiva de imprensa, quando é duramente criticado por recusar servir seu país, Ali responde com firmeza, dizendo: "Meus inimigos são os racistas brancos daqui, não os vietnamitas, nem os chineses, nem os japoneses. Nem aqui me defendem por minhas crenças religiosas e querem que eu vá lá para lutar por eles em outro país?" Com essas palavras, Ali deixa claro que não vai trair seus princípios. Sua decisão de não ir à guerra é firme, mas as consequências não demoram em chegar. Depois de pagar uma fiança para evitar a prisão, vem um golpe ainda mais duro. Horas depois, a Comissão Atlética de Nova York suspende sua licença para lutar por 3 anos e meio. De uma hora para outra, tudo pelo que ele lutou se desmorona. Sua carreira, sua fonte de renda, sua paixão, tudo fica em pausa enquanto ele enfrenta o peso das decisões que tomou em defesa da sua fé e da sua consciência. Sem dúvida foi um golpe bem duro, mas em vez de se render, se aposentar ou se deixar derrotar pelas circunstâncias, Ali segue em frente. Durante esses anos de suspensão, Ali não cai no esquecimento. Ele dedica seu tempo a dar palestras em faculdades por todo o país, compartilhando sua visão contra a guerra do Vietnã e orgulho de ser negro e a sua própria experiência de vida. Nas suas falas, ele conta como desde pequeno sempre questionava tudo ao seu redor e que isso o levou a se tornar quem ele é hoje. Tudo isso ele transmite com seu humor único e aquela confiança marcante, deixando claro que mesmo fora do ringue, ele continuava sendo uma figura influente e respeitada. Essa fase representa sua segunda vitória. Em vez de ser vencido pela injustiça, ele encontra outra forma de lutar, chegando a mais pessoas com suas ideias. Mas a vida dali não se resume à política nem ao boxe. Ali também é humano. E, como todo humano, ele se apaixona. Com aproximadamente 22 anos, Ali se casa com Kaliha Void, com quem tem 4 filhos. Infelizmente, depois de 10 anos de casamento, eles se divorciam. Meses depois, ele se casa novamente, agora com Veronica Porsche, com quem tem 2 filhas, entre elas a Laila Ali, que segue os passos do pai, tornando-se boxeadora profissional e campeão de vários títulos. E como se fosse um padrão, de 10 anos depois, Ali se divorcia novamente e se casa pela última vez com Yolanda Williams, uma amiga de infância com que adota um filho. Mas, como se já não fosse suficientes filhos, pesquisando um pouco mais, descobri que Ali reconheceu mais 2 filhas, aparentemente fora do casamento. Mas agora é hora de voltar à história. Os anos passam, Ali encontra uma oportunidade de voltar aos ringues. Isso acontece na Geórgia, o único estado sem uma comissão atlética na época, o que permite que um promotor local organize uma luta para ele sem precisar de licença oficial. A grande luta é contra Jerry Quire e Ali vence, marcando seu retorno triunfal ao boxe. A luta termina no terceiro round, quando um corte profundo na sobrancelha de Quire
obriga os médicos a interromper o combate, dando a vitória a Ali por nocaute técnico. Esse triunfo é símbolo da sua resiliência, mostrando que mesmo depois de tanto tempo fora do ringue, ele continua sendo um oponente formidável. No ano seguinte, finalmente devolvem sua licença completa e, com ela em mãos, Muhammad Ali volta oficialmente ao boxe. Naquela época, o título mundial dos pesos pesados estava nas mãos de Joe Frazier e, assim como no passado, Ali tem um objetivo: recuperar o título mundial. Mas dessa vez o desafio será maior do que ele imaginava. A luta, conhecida como a luta do século, acontece em março de 1971, no famoso Madison Square Garden, na Nova York. O interesse mundial é gigantesco. Dois campeões invictos frente a frente. De um lado, Muhammad Ali, o ex-campeão em busca da sua coroa. Do outro, Joe Frazier, determinando a mantê-la. Desde o início, Ali tenta dominar com sua velocidade e técnica, usando seu jab para manter a Frazier à distância. Mas, à medida que a luta avança, Frazier começa a ganhar espaço, pressionando com golpes no corpo e mostrando uma resistência impressionante. No round 11, Frazier acerta um gancho de esquerda poderoso que balança a Ali. E no round 15, o derruba com outro gancho brutal. Frazier leva a vitória por decisão unânime, mantendo seu título de campeão mundial dos pesos pesados. Essa luta atraiu uma atenção global massiva e alimentou ainda mais a intensa rivalidade entre os dois, que continuaria com mais duas lutas históricas nos anos seguintes. Como era de esperar, Ali não aceita bem a derrota. É um golpe duro em seu orgulho e na imagem de invencível que havia construído. Muita gente acreditava que seu tempo de glória tinha chegado ao fim. Um ano depois, ele parte em busca de reconquistar o título na lendária luta na selva contra George Foreman, o campeão da época. Ali usa a famosa estratégia de rope-a-dope. Deixa Foreman se cansar, socando-o nas cordas, para depois contra-atacar com tudo e nocauteá-lo no oitavo round. Com essa vitória, Ali reafirma seu lugar entre os maiores da história do boxe. A partir daí, luta após luta, Ali defende seu título, provando que é de fato o melhor boxeador de todos os tempos. Mas o tempo não perdoa e os anos começam a pesar. Aos 37 anos, Ali anuncia sua aposentadoria definitiva, escrevendo uma carta para a Associação Mundial de Boxe, onde admite estar exausto, mas em paz com sua decisão. Sua última luta foi contra Larry Holmes, onde a diferença de vitalidade entre os dois era clara e dolorosa de ver. Holmes, em sua melhor forma, se movimenta com agilidade, enquanto Ali, longe do seu auge, já demonstrava sinais de cansaço. A partir do terceiro round, seus golpes, que antes estremeciam os maiores nomes do boxe, já não têm o mesmo impacto. Holmes vence a luta, mas o que mais marca não é o resultado, e sim o gesto de respeito profundo. Ele revela que Ali foi sua inspiração desde criança e promete lutar pelo título em sua honra. Foi um encerramento emocionante para tudo o que Ali representou dentro e fora do ringue. No entanto, o que poderia ter sido uma aposentadoria gloriosa se transforma em uma batalha ainda mais dura. Ali é diagnosticado com mal de Parkinson, uma doença neurodegenerativa que causa tremores progressivos. Com o tempo, o deterioro da sua saúde se torna visível e aquele boxeador impotente que um dia enfrentou os mais temidos do mundo, agora mal podia ser reconhecido. Ainda assim, Ali não se entrega. Permanece ativo, participando de ações humanitárias e apoiando causas sociais, encarando essa nova batalha com o mesmo espírito lutador que o definiu dentro do ringue. Como um tributo a seu legado, Ali tem a chance de reviver seu passado vitorioso ao ser escolhido para encender a tocha olímpica em 1996 nos Jogos Olímpicos de Atlanta, um gesto simbólico que celebra seu ouro olímpico e sua influência global como ícone do esporte e da justiça social. Porém, em 2016, uma notícia comove o mundo inteiro. No dia 3 de junho, Muhammad Ali falece aos 74 anos em um hospital no Arizona, vítima de um choque séptico causado por complicações naturais. Uma despedida profundamente
comovente. O cortejo fúnebre percorre sua querida cidade natal, passando pelos lugares mais marcantes da sua vida, até chegar ao cemitério Kevin Hill, onde seus restos finalmente descansam. Foi um adeus carregado de emoção e respeito, digno de um homem que não foi apenas o maior dentro do ringue, mas também um símbolo de resistência, fé e humanidade. Se algum dia você quiser conhecer mais sobre quem foi Ali em vida, vale a pena explorar seus escritos. Antes de falecer, ele deixou um livro de poemas e monólogos, revelando o lado mais criativo e sensível da sua personalidade. Além disso, existem autobiografias onde ele compartilha suas reflexões sobre a vida e o sucesso e o peso das suas escolhas que teve que fazer. Ao longo da sua trajetória, Muhammad Ali provou que a verdadeira grandeza não se mede apenas pelo número de vitórias, mas pela coragem de permanecer fiel aos princípios próprios, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Com seu orgulho inabalável como negro e muçulmano, sua habilidade de enfrentar o sistema e sua maneira única de inspirar gerações, Ali foi mais do que um campeão. Ele foi um ícone cultural, uma fonte de inspiração, uma expressão viva da liberdade. Então, sim, por tudo isso e muito mais, Ali foi e talvez sempre será o maior de todos os tempos.